Bom dia! Vocês estão bem? Estamos mais um dia aqui, né, de nossa escola dominical. Mas o que você tem feito nessa quarentena? Muita série, jogando muito no computador, mas também tem ajudado em casa, né? As tarefas de casa, as tarefas da escola, né? Não pode deixar acumular, hein? E foi bem legal semana passada, vocês que participaram da escola dominical, mesmo que à distância, né, virtualmente, mas estiveram mandando seu recadinho aqui. Foi joia. Vamos orar? Pai amado, Deus querido, nós te agradecemos por este dia, Pai, por essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui compartilhando da tua palavra. Nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos que tu fale conosco, Deus. Tu tem ouvido cada pedido agora, Deus, que está sendo feito. Tu abençoe, Senhor, a cada um neste momento, Senhor, suprindo as necessidades, dando alegria, Deus, tirando a ansiedade. Ô Pai, trazendo orientação em todo o tempo, Deus. Nós te agradecemos porque Tu tens cuidado de nós. Nós temos essa certeza do Teu amor e da Tua bondade sobre as nossas vidas. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Qual a sua motivação para ir na igreja, para estar no templo? A gente já tem mais de 2 meses que a gente não tem podido se reunir na igreja, no templo. Mas qual é a sua motivação antes, disso tudo e depois, agora, mais ainda, Pensa aí, sua motivação para estar na igreja. Alguns podem falar, eu gosto de estar na igreja porque encontro os meus amigos. Aqui, os mais novos vão falar assim, mas depois do culto tem aquele futebol, tem aquela brincadeira que a gente gosta de conversar, de estar em comunhão, isso tudo é muito bom, E uma outra grande motivação para nós estarmos aqui na igreja, no templo, é para adorar a Deus. E é muito bom quando a gente pode adorar a Deus junto, E a gente está em comunhão uns com os outros. Mas a gente sabe também que a adoração não é só o estar na igreja, Vai muito além disso. Mas o que você pensa sobre adoração? O que é adoração? Hoje nós vamos falar sobre uma pessoa que tinha muitas dúvidas sobre adoração. E Jesus se dispôs a ajudar. Essa pessoa é a mulher samaritana. Pega aí a sua Bíblia, nós vamos ler o livro de João, o Evangelho que João escreveu, capítulo 4, a partir do versículo 3. E diz assim: Quando Jesus ficou sabendo disto, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, ele tinha que passar pela região da Samaria. Ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, que estava perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: Por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: O Senhor é judeu e eu sou samaritana. Como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: Se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Nós vimos aqui no texto que Jesus estava na região da Judéia e ia para a Galiléia. Você está vendo aí no mapa? A Judéia é a parte sul aqui de Israel e a Galiléia está lá na parte norte. E Samaria fica bem aqui no meio. Só que, como nós vimos no texto, fala que os judeus não se dão com os samaritanos, tinha uma questão ali de inimizade, os judeus evitavam fazer esse trajeto que seria mais curto, passando por Samaria. Eles preferiam dar a volta só para não passar por ali. Abrindo um parênteses, vamos lembrar essa história, o porquê dessa separação entre judeus e samaritanos. Lá no tempo dos reis, teve o rei Davi, depois Salomão, filho de Salomão, Roboão. Quando ele começou a reinar, houve uma separação no povo de Israel. 10 tribos, que a gente chama de Reino do Norte, que a capital era Samaria, e as outras 2 tribos, que ficou conhecido como Reino de Judá, o Reino do Sul, e a capital era Jerusalém. Passado um tempo, os
né, os dois reinos, né, pecaram, né, se afastaram de Deus e foram para o exílio. O rei do norte foi conquistado pela Assíria. E a Assíria levou um tanto de gente, né, de Samaria, do reino do norte, para outros lugares. E pegou gente de outros povos e mandou para morar lá no reino do norte, lá em Samaria. No reino do sul, quem conquistou foi Babilônia, né? Lembra lá da história de Daniel? E levou também o povo, né, do reino do sul para a Babilônia. Depois, né, os judeus do sul puderam voltar, e a gente lembra da história lá de Esdras, Neemias. E quando eles voltam, eles veem esse povo, os samaritanos, né, que tinham se misturado com gente de outros povos, e eles também misturaram o culto a Deus. Eles não estavam temendo a Deus com todo o coração mais. No culto a Deus, eles misturavam coisas de outros povos. Então, esses judeus aqui do Reino do Sul, eles discriminavam os samaritanos. Eles falaram assim, não, vocês são impuros, vocês não são tementes a Deus. Então, essas divergências que já existiam antes, agora ficaram muito mais fortes. Então, os judeus do Reino do Sul não se misturavam, não queriam ficar perto. Se tivesse um samaritano, ele passava por longe, né? Então, tinha muito forte essa separação, essa desavença, né? Essa inimizade entre os dois povos. Fechando o nosso parênteses. Jesus sabia de tudo isso. E aqui no texto de João, fala assim que era necessário, que ele tinha que passar por Samaria. Então, é porque, né, diante disso tudo, que os judeus evitavam ao máximo passar por ali, e ele era necessário, ele tinha que passar ali, mas justamente porque Jesus sabia que ele ia encontrar com essa mulher, e que ele precisava ajudá-la em várias coisas. Então, Jesus foi por ali. Então, a gente vê que Jesus se importa com um da mesma maneira que ele se importa com milhares. Né? Jesus parava para pregar para uma multidão. Né? A gente vê isso em vários textos. Em outros momentos, ele parava e trazia revelações ali para os discípulos, para os 12. Em outros momentos, como agora, ele para por causa de uma pessoa só. Né? Nós somos importantes, todos nós. Nessa importância, né, em todos esses momentos, Jesus tinha uma revelação. Pensa aí no versículo do Novo Testamento, um dos mais conhecidos do Novo Testamento. Você pensou em João 3,16? Né, que fala do grande amor de Deus por nós? Essa conversa, quando Jesus fala isso, foi numa conversa com Nicodemos, né, também com uma pessoa só. Então, Jesus traz a revelação na multidão, né, quando a gente está junto com outros, mas ele também tem uma palavra para nós, né? Ele quer que a gente também separe esse tempo individual para estar com ele. Né? A gente tem esse nosso momento de culto e é muito bom a gente cultuar junto, né? Deus ministra aos nossos corações. É muito bom a gente estar num grupo reduzido também, onde, por exemplo, num PG, e Deus fala conosco. E também é importante a gente separar um tempo do nosso devocional, um nosso momento de oração em casa, e Deus ali também fala conosco. Todos esses momentos são importantes, todos esses momentos são necessários, né? E a gente tem que se envolver em tudo isso. Sobre a mulher samaritana, a gente sabe que ela era uma mulher samaritana. A gente não tem nem o nome dela. Mas o texto de João, e depois você dá uma lida nesse capítulo 4, vai falar algumas características dessa mulher. Ela conhecia a história do povo dela. Ela era temente a Deus, né? E ela guardava o Messias, né? Isso tudo ela vai mostrando na conversa que ela tem com Jesus. Ela conhecia muitas coisas, mas ela também tinha muitas dúvidas. Por falar em dúvidas, como essa mulher ela não teve medo de expor as dúvidas que ela tinha, a gente também não precisa se envergonhar ou ter receio de expor as nossas dúvidas. Às vezes a gente está na igreja e tem um louvor. Eu não entendi muito bem a letra desse hino, o que isso está querendo dizer? Ou a ministração que o pastor fez, mas essa passagem, esse texto da Bíblia, eu não entendi muito bem. Nossos pastores, né, são amorosos e nos dão toda a liberdade de chegarmos diante dele e fazer uma pergunta, né, tirar uma dúvida, algo que a gente não saiba, não entenda.
né? A gente tem a escola dominical, a gente tem os grupos de PG, que são momentos também especiais, né, para nós perguntarmos, para a gente tirar dúvida. Né? A gente fica pensando, esse negócio de trindade, mas Deus quer três, mas Deus quer um. Ai, não entendo isso direito. Ah, mas a igreja metodista funciona com dons e ministérios, mas como que eu descubro o meu ministério? Como que eu me envolvo no ministério? Então, não fique com dúvidas, faça perguntas. Quando a gente expõe nossas dúvidas, a gente aprende muito. Na escola, né, às vezes, quanta gente deixa de aprender porque não faz perguntas, né? Ficou com uma dúvida, chega num momento específico com o professor e pergunte, principalmente agora nesse tempo, né, estudando à distância, e podem aparecer mais dúvidas, mas não deixe de fazer as suas perguntas. A gente aprende muito com elas. E a mulher samaritana, uma das dúvidas que ela tinha era sobre a adoração. Ela disse o seguinte para Jesus, eu aprendi, Jesus, que o lugar de adoração é aqui. Mas os judeus falam que não, que tem que ser lá em Jerusalém. E aí? E Jesus vai respondendo para ela da seguinte maneira. Jesus fala assim, a verdadeira adoração, ela na verdade não depende do lugar. Ela depende do seu coração. A verdadeira adoração vem do seu coração. Então, hoje também a gente fala-se muito sobre adoração. E é possível também que muitas dúvidas ocorram, né, sobre o que é adoração. Adorar é glorificar a Deus, é engrandecer a Deus pelo que Ele é. E o que Deus é? Pensa aí, o que Deus é? Ah, Deus é o Todo-Poderoso. Ah, Deus é eterno. Ah, Deus é santo. Ah, Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Ah, Deus é eterno, Deus é amor, Deus é um Deus de misericórdia. Olha quanta coisa. E a gente pode ficar aí, enumerando várias coisas, né, sobre o que Deus é. Então, a adoração é essa resposta do nosso coração quando a gente reconhece quem é Deus. Como assim, diante de um Deus tão grande, de um Deus tão tremendo, a gente não adora, a gente não vai exaltar esse Deus? E a gente adora Deus com as nossas palavras, a gente adora Deus com as nossas músicas, a gente adora Deus com as nossas atitudes. Sempre quando a gente se dispõe, né, a colocar o nosso coração e se rende diante desse Deus tremendo, a gente está em adoração. E é nessa direção que Jesus vai respondendo para a mulher. Não é tanto onde, mas é como. E o texto diz que, no versículo 23 e 24, que Deus está procurando adoradores. Procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Olha só, Deus está procurando adoradores, que Ele nos ache, né, como esses adoradores, que o adoram, que o amam de todo o coração. Que assim seja a nossa vida. Né, quando a gente estiver aqui na igreja, né, que isso passe logo e daqui a pouco a gente já possa estar aqui de novo no templo, cultuando junto, a gente precisa fazer isso de todo o nosso coração. Com a nossa mente atenta, né, com o nosso sentimento atento a isso também. Quando for o momento de louvor, a gente louvar, a gente cantar, a gente prestar atenção no que a gente está cantando e adorar. No momento da oração, no momento que os pastores estiverem ministrando a palavra, a gente está atento. Né? Então, a gente não pode, no momento de culto, ficar conversando muito com o amigo do lado. A gente não pode muito distrair no celular, né? Ficar saindo, beber água, indo no banheiro toda hora, porque senão a gente distrai, né? Então a gente perde esse momento de cultuar o nosso Deus. Né? Estar na igreja, no momento de culto, a gente não vem para assistir o Ministério de Louvor cantando, a gente não vem para só simplesmente ouvir o pastor falando, a gente vem para prestar o nosso culto de adoração a Deus. Né? A gente vem aqui para entregar o nosso coração para Ele também. Então pense nisso. Então, conectando um pouco de tudo que a gente falou, Jesus, Ele não discrimina ninguém. Ele sempre tem essa postura de acolher, né? Ele não rejeita, ele não faz essa separação com ninguém, seja lá quem for. E nós, como discípulos de Jesus, né? Como servos de Jesus, nós temos aprendido com ele e assim também nós devemos fazer. Nós não podemos rejeitar nem deixar ninguém de lado, seja por que motivo for. A gente tem que aprender a amar, a respeitar e a acolher sempre.
né? Jesus passou por Samaria porque ele queria encontrar com aquela mulher, né? Ele se importava com ela, ele se importa conosco, né? A gente pode estar aqui na igreja com tanta gente, mas ele olha para nós, né? E ele quer receber não só o louvor e a adoração de toda a igreja, mas o nosso especificamente. E essa adoração, ela é constante, né? Ela é diária, é uma vida. A adoração é um estilo de vida. A gente vive adorando, a gente vive reconhecendo quem Deus é. A gente vive para exaltar o nosso Deus. E tudo que a gente faz, as nossas palavras, as nossas atitudes, tem que ser assim, para a glória de Deus, para exaltar. Então, aqui na igreja, ou na nossa casa, ou na nossa escola, com os nossos amigos, onde nós estivermos, que a nossa vida, né, exale isso, né, a adoração, a grandeza do nosso Deus. E que se a gente tiver dúvidas, a gente não precisa se envergonhar de perguntar, né, de colocar as nossas dúvidas. Procure alguém, né, que você confie, alguém que realmente pode te ajudar. Nós aqui na igreja estamos prontos para isso. Você tem um tanto de gente, você tem na sua casa, mas não deixe de expor as suas dúvidas, né, de fazer suas perguntas. E a mulher samaritana, depois desse tempo que ela teve com Jesus, ela deixou tudo ali e foi para a cidade dela para contar para as outras pessoas. E fez isso de forma simples, ela só contou da experiência dela. E ela falou assim, vamos lá também para vocês ouvirem sobre o que Jesus está falando. Então nós também, como ela, de forma simples, compartilhou uma experiência que ela teve, a gente também compartilhar com outras pessoas sobre quem é Jesus, sobre o que ele tem feito na nossa vida. E essas pessoas, depois que ouviram, né, foram lá, deram crédito ao que a samaritana disse, foram ouvir a Jesus. No versículo 42, eles dizem assim, ó, eles diziam à mulher, agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Então, no primeiro momento, eles foram pelo que a mulher tinha dito. Mas agora, eles mesmos tiveram uma experiência com Jesus. E eles mesmos declaram aqui, ó, Jesus realmente é o Salvador. Então, nós também, às vezes, num primeiro momento, estamos na igreja porque os nossos pais trouxeram, ou porque os nossos amigos estão aqui. Mas depois de um tempo, a gente tem que ter a nossa própria experiência, né? A gente tem que saber assim, ó, eu sou cristão porque eu creio em Jesus. Né? Eu reconheço o amor de Deus e eu reconheço que Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Né? A gente precisa reconhecer isso e tomar essa decisão e falar sobre isso, né? E declarar com as nossas próprias palavras, né? Ter as nossas próprias experiências. Né? Então, você aí, adolescente, pense nisso. Você já parou para pensar nisso? Né? De que você não está na igreja só porque seu pai te traz, ou porque os seus amigos estão aqui, mas porque realmente você reconhece quem é Jesus, realmente você entende o amor de Deus e realmente você entrega o seu coração para Ele em adoração? Né? A gente precisa tomar essa decisão de que agora é pela nossa própria experiência. Procure isso, ter experiências com Deus. Ele quer se revelar a você, né, a nós individualmente. Ele está procurando verdadeiros adoradores, que Ele nos ache. Amém? Vamos estar orando. Deus amado, nós reconhecemos quem Tu és. Reconhecemos que Tu és o Todo-Poderoso, que Tu és o Senhor dos Senhores, que reconhecemos que Tu és o Deus Criador de todo esse universo, que Tu és um Deus de misericórdia, Deus, um Deus de amor, um Deus santo. Ó Pai amado, nós Te exaltamos. Nós queremos entregar a Ti, Deus, a nossa vida, o nosso coração em adoração, rendendo-nos a Ti, ó Deus, exaltando o Teu nome com as nossas atitudes, com as nossas palavras, que a nossa vida, Senhor, exale a adoração, Senhor, por onde a gente estiver, ó Deus, em nome de Jesus, que ao procurar, ó Pai, Tu nos ache como verdadeiros adoradores.
Paizinho, eu declaro bênção sobre a vida de cada adolescente, Senhor, de cada pré-adolescente, ó Deus, que eles realmente, ó Pai, entendam o Teu amor e tenham experiências tremendas contigo, Deus, de entender a Tua graça, de entender a Tua bondade, Deus, em nome de Jesus, que eles sejam verdadeiros adoradores, Senhor, que Te amem, que Te honrem, ó Deus, em nome de Jesus. Cuida de cada um deles, Senhor, nós declaramos toda sorte de bênção sobre a vida desses adolescentes, ó Pai, em nome de Jesus, que eles tenham intimidade contigo, que Tu se revele a eles, Senhor, de uma maneira toda especial. Em nome de Jesus, amém. Para o nosso compartilhar dessa semana, procure pensar sobre isso, né? Deus está procurando verdadeiros adoradores, né? Que a gente seja encontrado por Deus como verdadeiros adoradores. Então, separe um tempo para estar pensando sobre isso, para estar orando, para ter o seu tempo de devocional, né? E colocando realmente o seu coração, né? Estar com a sua mente e o seu coração ligado. Né? No tempo que você hoje à noite, né, participar do culto, né, mente e coração, né, realmente adorando em espírito e em verdade. O nosso link da semana vai estar na descrição do vídeo. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo domingo.